Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra um vídeo um pouco mais delicado e bastante pessoal. E a gente vai conversar bastante. Antes de começar esse vídeo eu só vou passar um recadinho pra vocês. Esse brinco lindo que eu tô usando... Gente, olha esse brinco, sério, de coruja, super fofinho. De coruja, e ele tem umas pedrinhas. É lindo, maravilhoso, gente, fica ó, bafo. Esse brinco lindo é da minha loja, Dripaz Loja. Eu vou deixar o site aqui pra vocês, que é www.dripazloja.com.br. Tem esse e vários outros tipos de brinco, gente. Se vocês gostarem de alguma peça, já vai lá, garante o seu, porque tem pouquíssimas peças de cada produto. Eu tô apaixonada pelas coisas da loja, gente, eu vou falar isso. Só eu já vou comprar a loja inteira, porque, gente... muito amor, é tipo muito a minha cara. Enfim, vamos lá ao vídeo de hoje. Esse vídeo de hoje não é um vídeo fácil de fazer, porque é um vídeo bastante pessoal. Eu vou falar muito da minha vida pessoal com vocês aqui. Eu sei que tem algumas youtubers que não gostam de expor a vida pessoal delas, e eu super respeito isso. Eu acho que cada um faz o que é melhor pra si. E se a pessoa não se sente bem expondo, eu acho que não tem que expor mesmo. Mas eu não concordo com isso. Primeiro que eu acho que a partir do momento que a gente já tá aqui na internet, já tem um canal no YouTube, a gente tá se expondo. De alguma forma a gente tá se expondo. A gente acaba expondo a nossa vida, o que a gente faz da nossa vida, expondo a nossa casa, a nossa família. Então tudo isso já é uma grande exposição. Vocês que estão aí assistindo a gente, eu sei que vocês se sentem muito próximos da gente. Eu sou leitora também de várias meninas, de vários youtubers. Quando eu tô assistindo aquela youtuber, eu me sinto muito próxima dela. E quando eu quero saber alguma coisa da vida pessoal dela e ela fala, gente, minha vida pessoal, eu não vou falar sobre isso, eu fico muito chateada, sabe? Porque eu penso, poxa, eu me considero tão amiga dessa pessoa, eu me considero tão próxima, mas parece que ela não me considera de volta, né? Porque ela não quer abrir a vida dela pra mim. Vocês, gente, assim, eu realmente considero vocês minhas amigas e meus amigos que estão me acompanhando, que me assistem. Faço os vídeos de bate-papo, como esse, que é um vídeo de bate-papo, mas eu vou expor um pouquinho mais da minha vida pessoal. Eu acho que nada como ter uma relação aberta com vocês. Se com as minhas experiências eu puder ajudar uma pessoa que seja, pra mim já vai estar valendo. Como eu considero vocês muito meus amigos mesmo, de coração, e como eu quero que vocês me considerem muito amiga de vocês, pra isso eu acho que eu também preciso contar um pouco da minha vida. Porque a gente vê os youtubers aqui, a gente acha que a vida deles é perfeita. A gente acha que aquele mundo é perfeito, que a vida deles é perfeita, que tudo é maravilhoso. Mas, gente, todo mundo tem problema. Mesmo aquela pessoa que você acha incrível, que você acha que a vida é perfeita, eu te garanto que não é. Todo mundo tem problema. A questão é que a maioria das pessoas expõe só o lado bom das coisas. Então hoje eu resolvi contar um pouquinho da minha história pra vocês antes do YouTube. Eu já falei pra vocês muito a minha experiência com bullying, tudo que eu passei na escola. Tem vídeo aqui no canal, eu deixo o link aqui embaixo pra vocês, pra quem tá chegando agora. Tudo que eu passei, que é a minha infância, a minha adolescência, foram as épocas mais difíceis da minha vida, porque eu sofri muito bullying. Essa parte eu já expus muito pra vocês, a minha parte da escola, mas eu nunca expus pra vocês a parte de relação familiar. Então hoje eu vou fazer meio que um desabafo mesmo, me abrir com vocês. Espero do fundo do meu coração que com esse desabafo, contando um pouquinho da minha vida pra vocês, possa ajudar um pouquinho você que tá aí me assistindo, passando por algum problema. Faça você perceber que sim, todo mundo tem problema, mas que a gente pode dar a volta por cima e ser feliz. Muita gente me pergunta a respeito do meu pai. Eu exponho muito a minha vida aqui no YouTube, né, natural. Muita gente vê a Mami aqui no canal comigo, fazendo vídeos. Muita gente se pergunta, Dri, tá, a Mami é muito incrível, mas cadê seu pai? Eu nunca vi ele, você nunca mostrou. E já teve perguntas assim, e eu sempre respondi que meu pai faleceu, o que é verdade, meu pai já faleceu. Mas antes dele falecer, teve uma história muito longa, e uma história bem difícil, que eu queria compartilhar com você que tá me assistindo. Se eu me engasgar um pouco pra falar, gente, é porque é uma história realmente que mexe muito com o meu emocional, então eu espero que vocês entendam, tá bom? Quando eu era criança, eu me dava muito bem com meu pai, tanto com meu pai quanto com a minha mãe, a gente tinha uma relação maravilhosa. Tem o meu irmão também. O pai, ele era dono de lojas, a gente vivia super bem, tinha uma vida ótima. Eu estudava num colégio que só tinham crianças ricas, porque era a realidade da minha vida naquele momento, apesar de eu nunca me sentir parte daquele colégio. Aí beleza, tava tudo perfeito na minha vida familiar. Só que quando eu tinha uns 10 anos a gente é muito novinha, meus pais começaram a brigar muito, era discussão todo dia, toda noite. Eu estudava de manhã, eu mal conseguia dormir, porque eram brigas de madrugada. Eu acho que quem tem pais que estão prestes a se separar, ou quem tem pais que brigam muito, sabe o quanto é difícil pra criança passar por isso? Era a madrugada inteira, meus pais brigando, meu irmão tentando separar os dois, porque eles brigavam muito. São cenas assim que até hoje eu tenho na minha memória. Esse processo de briga dos dois ficou por 1 a 2 anos, assim.
Foi um processo bem longo, bem difícil. Quanto mais o tempo passava, menos eles se entendiam e as brigas ficavam mais fortes. Foi um processo muito doido, porque eu não dormia a madrugada inteira chorando, enfim, de ver meus pais brigando daquela forma. Eu chegava na escola, ou eu tava com sono, eu queria dormir na aula, eu não conseguia focar, prestar atenção. Isso me prejudicou muito na escola, minhas notas começaram a cair super. E aí, quando eu tinha 12 anos, os meus pais resolveram se separar. A gente sempre comenta comigo, falando pra eu falar sobre separação dos pais, né, como superar a separação dos pais e tudo mais. No meu caso, gente, pra mim foi a melhor coisa que aconteceu. Eu sei, pode ser loucura falar isso pra vocês vão falar, Adri, você é doida, tipo, como é que é a melhor coisa? Mas é que tava numa situação tão complicada de briga, era um desgaste emocional tão grande. Quando eles resolveram se separar, pra mim foi um alívio, porque eu falei, pronto, finalmente vão acabar as brigas, eu vou conseguir dormir à noite, eu vou conseguir voltar a ter uma vida normal. Acho mesmo que quando tá nessa situação dos pais brigarem muito, sabe, esse desgaste, você vê que as coisas não estão se acertando, a melhor forma é a separação, gente. Eu acho que é melhor pra todo mundo. O seu pai não vai deixar de ser seu pai, a sua mãe não vai deixar de ser sua mãe. Simplesmente a relação dos dois não tá funcionando mais juntos. Então, eu acho que a gente tem que buscar sempre a nossa felicidade. Sei que é difícil pra quem tá passando por isso, né? Pra quem os pais estão se separando, né? Tá acontecendo isso. Mas pense que eles merecem ser felizes. E se eles não estão sendo felizes juntos, sejam separados. Mas você tem que querer ver seu pai e sua mãe felizes. Então, acho que isso é o mais importante. E também viver num ambiente onde só tem briga, discussão, não é bacana. Quando meus pais se separaram, pensei exatamente assim como eu tô falando pra vocês. Apesar de só ter 12 anos, eu pensei com essa maturidade de acabaram as brigas, ufa, virar aliviada, vai tudo ficar bem, cada um vai seguir sua vida, eles vão ser felizes e eu também. Só que eu pensei que ia ser como eu tô falando pra vocês. Meu pai ia continuar sendo meu pai, minha mãe ia continuar sendo minha mãe, relação pais e filhos normal, o que ia mudar a relação homem e mulher. Mas não foi assim. Meu pai, ele resolveu sair de casa no horário que eu tava no colégio. Não vi ele saindo de casa, ele foi me buscar no colégio e eu lembro que ela me avisou, ó, seu pai deixou uma carta falando que ele tava saindo de casa, ele pegou as coisas dele e saiu de casa. Ele saiu também numa hora que minha mãe também não tava em casa, enfim, não tinha ninguém em casa, ele pegou as coisas e simplesmente saiu. Até então, é o que eu falei pra vocês, é como eu tinha pensado, não... Foi o melhor, depois ele vai me ligar, a gente vai marcar de se ver e tá tudo certo. Minha surpresa, isso não aconteceu. Eu era muito próxima dele, gente. Muito, muito, muito próxima dele. Ele sumiu, desapareceu, ele mudou, ele não falou pra onde ele tava mudando, ele não deixou telefone, ele não deixou nada. Mesmo ele tava trabalhando em São Paulo, a gente sabia, a gente foi atrás dele algumas vezes. Mas enfim, ele não demonstrava muito interesse em ver a gente. Depois eu sei que ele mudou de São Paulo e nunca mais entrou em contato nem comigo, nem com meu irmão. Esse nunca mais é nunca mais. Passaram-se 10 anos. Sim, gente, eu fiquei 10 anos sem ter notícia nenhuma do meu pai. Vamos lá. Foram 10 anos tentando imaginar se ele tava vivo, se ele não tava vivo. Eu sabia que ele tava vivo porque, querendo ou não, você escuta um parente lá distante falando que viu ele não sei aonde. Então você sabe que ele tá vivo. Você começa... né, com 12 anos, gente, você é uma criança ainda, pré-adolescente. Então você começa a ter aquelas dúvidas de será que eu fiz alguma coisa errada? Será que tem alguma coisa errada comigo? Por que que não me procurou, sabe? Assim se foi por 10 anos, sem nenhum telefonema, sem nunca ver pessoalmente, nada. Nesse tempo a minha mãe, né, a mami teve que assumir o papel de pai e mãe, que não foi fácil pra ela nem um pouco. Mami, ela casou com 19 anos, ela casou muito nova com meu pai, eles ficaram 20 anos casados, então é muita coisa. Ela nunca tinha trabalhado, enfim, ela teve que correr atrás de emprego, de um monte de coisa, de estudo. Ela foi estudar, foi batalhar pra criar os filhos. Meu pai não ajudava mais em nada, ele sumiu. Então assim, nada adiantava porque ninguém achava ele. Então ele não dava um centavo mais em casa. Então ela teve que se redobrar pra cuidar dos filhos e pra ser pai e mãe. Só que o que acontece, gente? Pra ela era muito difícil também, porque ela não sabia como agir, como ser pai, como ser mãe, como ser tudo. Então, eu me dava muito mal com ela, assim, na adolescência. A gente brigava muito, 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 muito. E passaram-se uns anos e a mami teve um outro namorado, ela teve um outro relacionamento de 4 anos. Ele morava com a gente. É muito estranho pra mim lidar com esse relacionamento dela e conseguir entender esse relacionamento dela. Ao mesmo tempo que eu também não gostava muito do namorado dela, não achava que era uma pessoa bacana, do bem. Enfim, então não consegui aceitar muito bem aquilo. E claro, com isso as minhas brigas com ela eram muito maiores. Enfim, a gente realmente não se dava bem. O que vocês veem hoje é realmente muito diferente do que era. A minha adolescência foi muito difícil, porque eu não tinha figura masculina, que era a figura do meu pai. Tinha contato com ele. Tinha uma relação muito difícil com a minha mãe na adolescência.
e ainda sofria muito bullying na escola. Conseguia me concentrar, cabulava a aula, todas essas coisas. Eu fui uma adolescente rebelde mesmo, gente, mesmo assim. Foram 10 anos muito difíceis pra mim, foi a fase mais difícil da minha vida. Passaram esses 10 anos, a mãe acabou terminando também esse relacionamento que ela teve, porque, enfim, não deu certo. Depois de 10 anos, quando eu tinha 22 anos, eu já tava na faculdade, tudo, né, já com outra cabeça, tipo, outra vida. Recebi um telefonema lá em casa, que era do irmão do meu pai, que eu também não tive mais contato, no caso meu tio, que eu também não tive mais contato nenhum com ele. Ele ligou lá em casa falando que meu pai tava doente, que ele tava com câncer terminal e que ele queria ver os filhos antes de morrer. Que ele tava na fase terminal e ele queria ver eu e meu irmão antes de morrer. No primeiro momento, eu não sei se eu acreditava naquilo ou não, porque eu achava, tá querendo alguma coisa, imagina que tá morrendo, é mentira. Ficou 10 anos sem me ver, sem ver meu irmão, agora quer me ver, também não quero ver, não quero saber, é uma pessoa que não faz parte da minha vida. Essa aquela dúvida ficou dentro de mim. Eles deram o nome do hospital que meu pai tava, tudo. Meu irmão falou, não, Dri, vamos lá, vamos ver se é mesmo, tal. E a gente foi no hospital. A gente chegou lá no hospital, realmente era aquilo. Ele tava com câncer de pulmão. Pra quem já teve parente que passou por isso sabe que o câncer de pulmão é um dos piores que existem, acho que é o pior que existe, ele consome mesmo, ele mata a pessoa em poucos meses. A gente entrou no hospital e ele já estava sendo sedado mesmo pra morrer. Um pouco consciente, um pouco inconsciente. Assim que a gente entrou no hospital, eu olhei pra ele assim e eu não reconheci, assim. Eu fiquei assustada com o que eu vi. Primeiro porque ele tava num câncer terminal e acho que só quem passou por isso sabe que a pessoa quando tá num câncer terminal, gente, ela fica irreconhecível, assim, muito magra, ela definha realmente. Então, imagina você nunca mais ter visto seu pai, fazer 10 anos que você não via ele, você tinha 12 anos, você vai ver ele com 22 anos, 10 anos depois numa situação daquela. Então eu fiquei extremamente chocada, extremamente... Enfim, sem reação, assim, porque eu não conseguia nem reconhecer direito e nem ele me reconhecia. Ele saiu de casa, eu tinha 12 anos, eu era uma criança, né? E quando ele me viu de novo, eu tinha 22, eu era uma mulher. Fui eu, a minha cunhada e o meu irmão, né? E quando a gente entrou, o meu irmão era o único menino, então ele sabia que meu irmão era o meu irmão. Então na hora ele reconheceu. Mas tava eu e minha cunhada junto. E ele achou que eu era minha cunhada, porque, pra vocês terem noção, gente, um pai nem reconheceu o filho. Então ele não conseguia me reconhecer quem era a filha dele, quem era a minha cunhada. A gente entrou lá, ele achou que era ela a filha dele, eu falei que não, que eu era a Adriana. E aí a gente conversou um pouco com a família dele, o meu irmão é médico, meu irmão foi ver a situação dele, foi ver exames, essas coisas, realmente não tinha jeito, já estavam sedando. Aí foi uma conversa muito formal, vazia, assim, porque, né, não tinha, ele já tava sendo sedado, então ele falava um pouco com a gente, ele dormia, ele voltava, falava, dormia, então ele tava consciente ao mesmo tempo não tava. Então a gente mais conversou com a família dele ali, eu peguei na mão dele, sabe, falei que tava tudo bem, falei que minha vida tava tudo bem, que eu tava na faculdade, que eu tava feliz, que tava tudo certo, até pra, sei lá, confortar um pouco o coração dele. Ele não pediu desculpa em nenhum momento por ter abandonado família, nada disso. Mas eu não julgo, porque ele também tava numa situação terminal, ele tava sendo sedado, então não sei até que ponto a consciência dele tava ali. Enfim, foi muito difícil pra mim e pro meu irmão aquela cena. A gente ficou lá algumas horas, depois a gente foi embora. Quando eu cheguei em casa, ligaram que ele tinha falecido. E a gente foi pro enterro, pro velório, toda aquela coisa. Foi um momento muito difícil da minha vida, eu chorei muito, eu sofri muito. E eu sempre ficava me culpando, assim, será que eu devia ter ido atrás dele? Será que eu devia ter tido uma convivência maior com ele? Enfim, então essa culpa sempre vinha na minha cabeça depois que ele faleceu. Eu fiz a minha parte de ir lá, me despedir dele e dar o meu perdão, apesar dele não ter pedido perdão. Eu perdoei com o meu coração. Uma adolescência muito difícil, sem a figura paterna. Sei que muitos também não têm contato com o pai ou com a mãe. E, gente, isso infelizmente acontece. Só que é a prova viva de que a gente supera tudo na vida. Nada como o tempo pra superar. Uma dor que sempre vai existir, mas é uma dor amena. Hoje em dia eu consigo seguir minha vida, eu consigo ser uma pessoa feliz, independente de tudo isso que eu passei. Então qualquer problema que você esteja passando, sabe? No momento possa parecer absurdo, horrível, que você acha que nunca vai conseguir sair desse problema. Gente, eu garanto que tudo passa nessa vida. Tudo passa. E lembre-se sempre que problema todo mundo tem, sabe? Quando você estiver passando por alguma coisa, pensa na minha história, pensa na história daquela amiga sua, de alguma pessoa que você conhece, que tá passando por um problema pior, sabe? Porque é isso que eu pensava muito também quando eu tava passando por isso. Eu pensava que, poxa, a minha situação era horrível,
Mas pelo menos eu tinha minha mãe, eu tinha meus avós, eu tinha uma família. E não tinha ninguém, né? Tem pessoas que não tem ninguém. Então eu sempre tentava ver o lado bom das coisas. E eu acho que isso é muito válido. A gente tentar ver sempre o lado bom das coisas. Pra ser assim também, sabe, gente? O pior problema que você esteja passando, as coisas fogem do nosso controle. E a gente não pode controlar a emoção do outro, as atitudes do outro. Então, foque em você, sabe? Age com o seu coração sempre. Eu sempre fui uma pessoa muito coração, sempre fui muita emoção. Já me ferrei muito na vida por isso, já tomei muita cacetada, já me usaram muito nessa vida por isso. Mas eu, pelo menos, tenho paz comigo e prefiro ser assim. Então eu espero que com esse desabafo meu, vocês conhecerem um pouquinho mais da minha história, de como foi a minha infância, minha adolescência. Esse vídeo somado ao vídeo de bullying que eu já fiz pra vocês, e deixo aqui embaixo o link. Então, quem ainda não assistiu, termina de assistir esse vídeo, vai assistir o de bullying, porque aí vocês vão entender melhor a minha história completa. Eu espero que com esse vídeo eu consiga, sei lá, ajudar vocês de alguma forma com a minha história, passar um conforto pra vocês e dizer que tudo vai ficar bem. Sim, gente, todo mundo tem problemas, todo mundo passa por dificuldades na vida, mas são obstáculos que a gente tem que passar e tudo faz a gente ficar mais forte. Eu queria agradecer muito vocês por terem escutado, se você chegou até o final desse vídeo, esse desabafo que foi meio longo, mas eu queria muito dividir a minha história com vocês. Acho que a gente fica mais próximos assim. Vocês são pessoas que eu considero muito realmente. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar um like nesse vídeo. Não foi fácil fazer esse vídeo, gente. Nunca é fácil falar de coisas muito pessoais, de coisas que, querendo ou não, machucam a gente de alguma forma. Se inscreve aqui no canal pra receber os próximos vídeos. Não deixa de me seguir nas redes sociais. No Instagram eu sou @Adripaz, no Snapchat canal Adripaz. E no Facebook é facebook.com/conquiste você mesma. Não se esquece nunca de ser feliz, de sorrir muito e olhar sempre o lado bom das coisas, tá bom? Beijos rosa, acredite que tudo vai ficar bem e até daqui a pouco. Tchau!